carinho, de todos vocês com os abraços, que a gente não pode, eu sei disso, mas a gente sente falta, né? A gente tá aqui, vocês em casa, eu em casa, e a gente começa a bater uma bad da nossa rotina, né? Hoje eu vou fazer correção dos últimos exercícios que eu propus para vocês ao longo dessa semana, tá bom? E aí, até eu enviar novos exercícios, vocês vão dar uma pausa nos estudos e aproveitar um pouquinho o final de semana de vocês, porque fazer lição no final de semana também ninguém merece, né? Então vamos lá. A gente tem o texto da página 65, iniciando a unidade 4, mudam-se os tempos, mudam-se as formas de lazer, né? Então o texto traz aqui o que o tempo não leva. Eu vou ler o texto para vocês gostam da minha leitura, eu também tô com saudade de ler para vocês, tá bom? A menina que cresceu tinha lousa preta com giz branco. A lousa da neta é branca com pincel preto. A menina que cresceu tinha quebra-cabeças de papelão. Os quebra-cabeças da neta estão no site, movidos por mouse ou touch. A pesquisa morava nos livros, na memória da menina que cresceu. A pesquisa da neta mora no Google. A menina que cresceu brincava na rua, na saia da mãe, com amigos reais, sem medo do escuro. A neta, em casa, comunica-se por Instagram, internet, redes sociais, Skype, com amigos virtuais. A menina que cresceu nunca saiu do país. A neta já fez intercâmbio em Paris. A menina que cresceu não fala inglês. A neta fala inglês e sonha em francês. Não há coisas que não mudam nunca. As risadas das duas, o amor entre as duas, a alegria delas, sem parar, sem parar. Bonitinho o texto, né? Eu acho que faz a gente refletir até um pouquinho sobre isso tudo que a gente está vivendo, né? De ser obrigado a manter distâncias, de não poder tocar, de não poder abraçar, de não poder trocar afetos físicos, de a gente ter que se comunicar e se manter só no mundo virtual. Mas é o que nós temos, então que o mundo virtual também possa nos aproximar enquanto essa crise mundial não passa, né? Então a gente lá na página 66 tem o exercício número 1, que pergunta para vocês. O poema compara a vida de duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Fácil, né, gente? A neta e a sua avó, que vivem infâncias com elementos completamente diferentes, tá bom? Em cada estrofe, o Elírico faz uma comparação entre as duas. Então, aqui ele faz pra gente uma retomada do que eu estava falando lá no exercício anterior, em que nós trabalhamos a figura de linguagem, tá bom? Aqui, então, eu estou voltando à comparação, tá? Elementos próximos que se comparam com distanciamentos, tá bom? O que é comparado em relação a cada uma delas. Então, nós vamos preencher o quadro de acordo com o poema, seguindo os exemplos já feitos lá na primeira estrofe. Então, na estrofe 1, eu tenho aqui o exemplo, lousa. Qual era a da avó? Lousa preta com giz branco. E a da neta? A lousa é branca com pincel preto. Lá na estrofe 2, nós temos o quê? O quebra-cabeça, que é a próxima comparação, tá bom? Então, como era o da avó? Então, a gente sempre vai marcar dentro de cada linha, de cada quadrinho. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês perceberem. Aqui, ó. Sempre os elementos da avó, depois o da neta, tá bom? Então, vamos lá. No quebra-cabeça, que é na segunda estrofe, a segunda linha, o quebra-cabeça da avó era de papelão tradicional, que nós também conhecemos. E o da neta é um quebra-cabeça virtual, tá bom? Então, sempre coloquem a avó e o que a avó, qual é o da avó, depois a neta e qual é a referência referente à neta, tá bom? Estrofe 3, pesquisa. Como era feita a pesquisa da avó? Então, a avó, a pesquisa era feita em livros e a menina, a pesquisa é feita no Google, tá bom? No 3 e 4, nós temos onde brinca. Então, a avó brincava na rua e a neta fica na internet. A estrofe 6 são as viagens que são realizadas. Então, a avó nunca saiu do país e a neta fez intercâmbio em Paris, tá bom? E o 7, línguas que falam. A avó não fala inglês,
e a neta fala inglês e francês. Então, preenchemos todo o quadro do exercício 2. Lá no exercício 3, qual é o motivo dessas diferenças que existem entre elas, né? Então, o tempo em que se passa a juventude de cada uma delas é o principal elemento que nós temos marcando aí as diferenças, né? Então, as juventudes que as duas vivenciam acontecem em momentos diferentes da história, né? No tempo cronológico, aquele que passa certinho. Porque a juventude da avó foi de um jeito e hoje a juventude da neta é de um jeito completamente diferente. Assim como a juventude de vocês, que é permeada por toda a tecnologia, tá bom? O exercício 4, encontre no texto palavras ou expressões que são ligadas à informática. Fácil, né? Então, nós temos aqui site, mouse, Google, internet, redes sociais, Skype, Instagram, touch, tá bom? Então, todas as palavras que já pertencem ao mundo de vocês e que são relacionadas à internet, tá bom? Na página 67, apesar de pertencerem a gerações diferentes, as duas têm, segundo o eu lírico, algo em comum, que a idade não é um fator que interfere, tá? Então, o que essas duas, na letra A, têm em comum? A mesma alegria e o mesmo amor na juventude, de viver, de aproveitar, tá bom? Letra B, segundo o texto, os versos, isso um dia poderá acabar? Não, ele é muito claro com vocês, não, tá? O verso fala que os versos trazem a forma que as duas vão se relacionar, independe de como foi a juventude de uma e a juventude da outra. Elas têm uma relação sólida, né, de neta e avó, que não vai mudar com o tempo, tá bom? Na letra C, de que modo os versos do poema comprovam a sua resposta? A repetição do termo sem parar, acompanhado de reticências. Porque o que faz a reticências, né? Retomando lá em gramática a pontuação. A reticências, ela dá essa ideia de pausa e de continuidade, de algo que não acabou, tá bom? Então, o autor... no narrador, né, o autor nesse texto, nesse poema, ele coloca aí a repetição do termo sem parar, somado com as reticências, para mostrar essa ideia de continuidade do sentimento das relações, tá bom? No 6 é a sua opinião. Na sua opinião, por que o poema tem esse título? Então, a gente volta lá no título, né? O que o tempo não leva? Por que para você o tempo não leva essas relações? Por que o tempo não pode modificar o que é construído entre a avó e a neta, né? Porque nós temos aí relação sólida, nós temos uma troca, né? Diz o ditado que a avó é mãe com mel, né? A avó sempre faz tudo que os filhos querem, ela constrói uma relação diferente da relação que a mãe constrói, de ter que cumprir ordens, de ter que oferecer o melhor, de ter que ser o elemento punitivo quando o filho comete algum erro. A avó, ela é mais branda, então a relação, querendo ou não, se constrói de uma forma diferente, né? Então, aqui nós temos uma conceituação na página 67, os poemas de forma livre, né? São aqueles que não têm uma estrutura rígida, que não necessariamente vão trazer rimas para vocês, né? Ele se constrói de uma forma mais solta, né? Não tem um padrão de métrica, tá bom? E os versos brandos são aqueles que seguem um padrão de rima ao longo do poema, que é a conceituação que vocês têm aqui na página 67, eu apenas estou retomando porque a gente já trabalhou bastante lá em técnica de redação com os poemas. E o 7, em quantas estrofes o poema é organizado e quantos versos há em cada uma dessas estrofes. Então, nós temos 8 estrofes, tá bom? E cada estrofe tem um número diferente de versos, tá? A primeira, a terceira e a quarta e a oitava tem 5 versos, a segunda, a sexta e a sétima tem 4 versos e a quinta estrofe tem 7 versos. Então, ele tem uma forma organizada, uma estrutura organizada de formas bastante diferentes, tá bom? Aí, para finalizar, nós temos lá na página
68, desenvolva, né? Vamos fazer uma pesquisa de opinião com aqueles que às vezes são feitas por empresas que querem conhecer melhor os seus consumidores. O objetivo dessa pesquisa será traçar um perfil da turma em relação aos hábitos de lazer. Primeiramente, é preciso fazer um questionário com perguntas sobre o tema. Veja algumas sugestões. Então, esse aqui, como a gente não pode fazer sobre a turma, eu quero que vocês preencham com seus dados, tá? Qual é o seu tipo de filme? Então, você vai fazer um preenchimento dos seus dados, que daí, quando nós retornarmos, nós vamos montar um gráfico na sala de aula para anexar no nosso caderno e também com cartaz na lousa, fazendo um levantamento aí das opiniões e dos gostos de cada um de vocês, tá bom? Finalizamos todo o nosso conteúdo da semana. Eu espero que não tenha sido muito puxado para vocês, eu sei que foi bastante coisa, mas eu procurei cumprir o que eu trabalharia com vocês durante a semana aí na sala de aula, para fazer de uma forma que facilitasse, que fosse possível que nós não tenhamos um prejuízo tão grande com esse distanciamento, tá bom? Já já ele acaba, se Deus quiser, e a gente volta para nossa rotina, para nossa troca de afetos, de carinho, com saúde, que é o principal objetivo desse isolamento no momento, tá bom? Meu coração tá assim cheio de saudade. Mas mesmo com saudade, a gente vai levando, desejando o melhor, né? Para que a gente possa logo, logo nos reunir novamente, tá? Um grande beijo, bom fim de semana para vocês, até a semana que vem.